qual vai ser a minha quarta etapa? Caracterizar foneses de B1 e B2. As minhas foneses, elas podem ser, né, as minhas búlias, elas podem ser hipofonéticas, normofonéticas ou hiperfonéticas. Se eu tenho um som hipofonético, é porque aquela búlia, daquele foco, daquela válvula está diminuída. Em relação a quem? Ao seu par. Então, eu sempre comparo B1 com B1 e B2 com B2. Parece confuso, não é? Lembra que eu falei que B1 se divide em M1, que é o fechamento de mitral, e T1, que é o fechamento de tricúspide? Eu disse para vocês também que B2 se divide em A2, que é o fechamento de aorta, e P2, que é o fechamento da válvula pulmonar. Falei isso, não falei? Então, se eu desconfio de uma hipofonese de B1, eu comparo mitral com tricúspide. São esses dois sons que vão estar sob comparação. Se eu desconfio de uma hipofonese de B2, eu comparo a aórtica com pulmonar. Eu nunca comparo a aórtica com tricúspide, ou mitral com pulmonar, ou qualquer outra dança. É isso aqui que eu comparo para determinar a fonese das minhas búlias. Hipofonético, a búlia está diminuída. Normofonético, os pares estão equivalentes. Hiperfonéticos, a búlia está aumentada. E quando que eu classicamente vou encontrar hipofonese, tanto de B1 quanto de B2? Em indivíduos obesos, o tecido adiposo, ele está tão grande que diminui a minha ausculta, a fonese daquele som. Indivíduos muito musculosos, que têm peitoral muito avantajado, ou mamas volumosas, tá? E tamponamento cardíaco, pode, quando já está mais avançado, aquele derramamento ali no pericárdio, você pode esperar por uma búlia hipofonética, e aí isso vai ser geral, tanto B1 quanto B2. E hiperfonético, crianças, indivíduos magros, hipertensos, em estados hipermetabólicos. Quais são os estados hipermetabólicos? Pessoas que estão sob efeito de exercício, nicotina, estimulantes, e os estados hipermetabólicos endógenos, né? Febre, infecções, em seus inícios, né? Em seus estágios iniciais. Mas o que? Alterações de tireoide, hipertireoidismo, etc. Então, estados hipermetabólicos, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, é isso mesmo. E, aqui também pode ter hipofonese em caso de rigidez de folheto. Gente, eu esqueço uma coisa ou outra dos folhetos valvários, tá? Eu esqueço uma coisa ou outra porque eu tô tentando falar tudo de cabeça, não é fácil não. Então, lembrando que você sempre compara M1 com T1 e A2 com P2. Eu não comparo P2 nem com T1 nem com M1, eu não comparo A2 nem com T1 nem M1, eu não comparo T1 nem com A2 nem com P2, entenderam? Essa comparação é dentro das próprias búlias. Fechou? Fechou. Então, vamos lá. Eu ainda posso caracterizar essas foneses, né, hiperfonética ou hipofonética, já conduzindo o meu raciocínio para um determinado resultado. Então, quando que eu vou ter hiperfonese de B1 e hipofonese de B1? Aqui eu vou pegar minha placa para não errar com vocês. Em caso de anemias, prolapso valvar, mixomas atriais, extrasístoles e estenoses aórticas, tá? Principalmente no início. Se eu tenho uma estenose, eu tenho um endurecimento dos folhetos. O meu folheto, ele vai se abrir, mas ele não tem muita flexibilidade. Então, ao invés dele abrir assim, ele abre assim. Ele abre reto assim, entendeu? Então, ó. Quando ele fecha, ele volta com a maior pressão, porque ele não tem flexibilidade normal. Então, ele volta, pá! Então, eu vou ter uma hiperfonese de B1. E hipofonese? Eu posso esperar hipofonese em caso de choque, disfunção sistólica, em casos de bloqueio de ramo esquerdo, de insuficiência aórtica grave. Vou pensar também, agora olha só, em estenose. Aí você fala, Camille, estenose aórtica, tá? Estenose aórtica calcificada. Na minha estenose aórtica calcificada, aquele acometimento da válvula já está tão intenso que essa válvula perdeu a mobilidade. Então ela está toda endurecida em placa. E aí vai gerar sopro, claro, mas ela não tem muita mobilidade. Então ela fica hipofonética. E em caso de derrame pericárdico também. Eu espero por uma B1 hipofonética, tá bom? Em relação a B2, eu vou esperar B2 hipofonética em alguns casos e hiperfonéticas em outros. Hiperfonéticas, eu espero uma B2
aumentada em casos de hipertensão arterial sistêmica. E onde que vai estar aumentado? Em foco aórtico. Então eu vou auscultar uma hiperfonese de aórtica em casos de hipertensão arterial sistêmica. Em casos de hipertensão arterial pulmonar, eu espero uma B2 aumentada em foco pulmonar. Deixa eu ver aqui. Em casos de dilatação de aorta, em casos de dilatação aórtica, eu espero por uma hiperfonese de B2. Tetralogia de Fallot, comunicação interatrial e persistência do canal arterial. Isso aqui é mais para criança, né? E quando que eu espero uma hipofonese de B2? Em casos de baixo débito, estenoses de semilunares. Se for uma estenose calcificada, a B2 fica inaudível. E uma coisa que o Porto traz, que eu achei muito interessante, eu nunca vi isso em outra referência, só o Dr. Celso Celeno Porto que fala isso. Em crianças, a fonese de P2 é maior do que a de A2. Ou seja, a fonese do fechamento da pulmonar supera em intensidade o fechamento de aórtica. Em idosos, isso se inverte. Fechamento de aórtica é mais intensa do que o fechamento de pulmonar. Então isso daqui também é uma coisa que a gente tem que levar para o nosso raciocínio clínico, tá? Se você atende esses públicos especificamente, você já se prepara para isso, tá? E em relação ao próximo passo, agora a gente vai avaliar desdobramentos. Mas Camille, você falou pra gente já de desdobramento. Eu só falei sobre desdobramento fisiológico. Eu não falei sobre os desdobramentos patológicos, e eles existem, tá? Então a minha quinta etapa é a avaliação de desdobramentos de bullies. E aí, B1 desdobra fisiologicamente? Ou pode ser fisiológico, né? E pode ser patológico. Desdobramento fisiológico de B1 pode acontecer em 50% das pessoas, sem significar absolutamente nada. Agora, se esse desdobramento for muito intenso, se ele for amplificado, a gente ausculta Tlum, tá. E isso daqui pode significar um bloqueio de ramo direito. Então eu estou ouvindo lá, auscultando o meu paciente, eu ausculto Tlum lá, sem variar, de acordo com a respiração. Qual é a minha hipótese? Essa pessoa pode ter um bloqueio de ramo direito. Então eu vou enviar esse paciente para rodar um eletro, tá? E em relação a B2, aí tem mais detalhes. B1 é só isso. Desdobramento de B1 pode acontecer em 50% dos pacientes. Se o desdobramento for muito alongado, eu vou pensar na hipótese do BRD e vou rodar um eletro só para descartar, tá? Agora, e o desdobramento de B2? Tem 3 hipóteses que eu posso ter de desdobramento de B2. Esse meu desdobramento pode ser patológico, ou paradoxal. E ele acontece quando? Ele desdobra a expiração. Eu disse para vocês que o desdobramento fisiológico de B2 acontece durante a inspiração. E tem expliquei aqui todo o mecanismo envolvido. O que acontece do lado direito e o que acontece do lado esquerdo. Se o meu paciente inspira e não desdobra, mas quando ele expira, ele desdobra, tem alguma coisa de errado. Ele desdobra a expiração. E aí, o que pode ser? Bloqueio de ramo esquerdo, pode ser uma estenose aórtica. A estenose dificulta o fechamento de aorta, e aí eu inverto isso. E pode ser também por hipertensão arterial sistêmica. Então, se eu ausculto um desdobramento patológico ou paradoxal de B2, eu penso em BRE, estenose aórtica e hipertensão arterial. Primeira coisa que eu vou fazer no exame físico, checar se esse paciente apresenta uma hipertensão. Em seguida, vou encaminhar ele, pedir a ele um eletro e vou pedir um eco para investigar a estenose aórtica. Eu também posso ter um desdobramento chamado persistente. Ele acontece de maneira persistente, mas ele não precisa acontecer direto. Ele pode ser fixo ou flutuante. O fixo é um desdobramento de B2 que acontece tanto na inspiração quanto na expiração. Ele está desdobrando o tempo todo. O tempo todo você ausculta. Tum, tá lá. Você observa o tórax do doente e não importa se ele está inspirando ou expirando, ele vai manifestar essa ausculta. E aí o que pode ser? BRD, bloqueio de ramo direito. Pode ser estenose pulmonar. Pode ser defeito de septo atrial não complicado. Se ele não tiver nenhum tipo de repercussão hemodinâmica, eu vou pensar em defeito de septo não complicado. Vai dar para verificar isso como? Por meio do ecocardiograma. E o flutuante, também chamado de não fixo, ele aparece ora
na inspiração, ora na expiração. E ele vai me levar a pensar em bloqueio de ramo direito, intermitente, alguns potenciais passam, outros não, e insuficiência de mitral. Então, é isso aqui o que tem sobre o desdobramento que não está certo nos pacientes, tá? Deixa eu apagar aqui. Vocês percebem a importância de, ao escutar o doente, para evoluir o seu cuidado de enfermagem e os outros colegas também, para prestarem uma assistência condizente com o que o exame clínico desse paciente está sinalizando para vocês. E a gente muitas vezes sai da faculdade sem entender essas coisas. Na pesquisa que eu fiz aqui, que alguns colegas muito generosos responderam, as pessoas tiveram menos de 1 hora de conteúdo teórico e menos de 1 hora de conteúdo prático em relação a essa disciplina. Então, é importante que a gente busque resgatar isso. Se você ainda está na academia, se você ainda está na graduação, corre atrás disso. Se você já terminou a faculdade, corre atrás mais ainda. Aproveita cada paciente que passar por você para treinar a sua escuta cardíaca. E por fim, a gente vai falar dos ruídos adicionais. Que ruídos são esses? B3, B4, cliques, estalidos, sons de marca-passo e de atrito pericárdico. Eu quero destacar que ainda tem um 7º passo, que é a avaliação de sopro, mas eu não vou trazer hoje, não dá tempo, gente. É muita coisa, muito detalhe. A gente precisa primeiro consolidar uma coisa para depois avançar para a próxima, tá? Então, hoje eu não vou falar nem de clique, nem de estalido, nem de som de marca-passo, de atrito pericárdico e a 7ª etapa, que é a questão do sopro. Hoje eu só vou falar de B3 e B4, tá? B3, essa aqui é a parte que eu acho curiosa, é um ruído protodiastólico de baixa frequência e baixa intensidade. Isso daqui foi o conceito que eu li quando eu estava no 4º período de graduação. E quando alguém vira pra mim e fala ruído protodiastólico, essa pessoa está querendo me deixar na merda. O que raios é protodiastólico? Então preste atenção, porque você nunca mais vai esquecer isso daqui. Eu tenho um ruído sistólico separado, que é a minha B1, separado de um ruído diastólico, que é a minha B2. E eu preciso que vocês entendam que isso daqui está contido numa linha do tempo. Então eu tenho uma B1, seguida de uma B2, um espaço B1, B2, um espaço B1, um espaço B2, um espaço B1, um espaço B2. Eu acredito no poder da repetição para assimilação de conteúdos. B1, B2. O que não me falaram na graduação? Primeiro, que o meu tempo em frequências cardíacas normais, o meu tempo de sístole é mais curto do que o meu tempo de diástole. O meu tempo de sístole é mais curto que o meu tempo de diástole. O meu tempo de sístole é mais curto do que o meu período de diástole. Sempre em frequências cardíacas normais. E esse tempinho aqui, entre uma B2 e uma B1, eu disse pra vocês que é um tempo maior. Eu tô amplificando isso daqui, tá? Isso daqui, assim. Eu tô amplificando nesse desenho aqui. Esse tempo, eu posso dividir ele por 3. Em 3 terços. Esse é o primeiro terço, esse é o segundo, esse é o terceiro. Meu primeiro terço se chama proto. Meu segundo terço se chama meso. E o meu último terço se chama télio. E por que se chama assim? Proto é aquilo que está próximo. Meso é aquilo que está no meio. E télio é aquilo que está distante. Se isso daqui é a minha diástole, o período protodiastólico é esse primeiro terço aqui. Então, protodiastólico está aqui, ó. Protodiastólico está aqui. Protodiastólico está aqui. Isso também pode acontecer em relação a B1. Eu posso... Isso aqui é sístole, tá? Então, aqui quem está aparecendo é minha B1, 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 B... Não, mentira, B1 e B2 aqui, né? Eu tenho um período protosistólico, mesosistólico e telesistólico. Protosistólico perto do início da sístole, mesosistólico no meio da sístole, telediastólico e telesistólico mais longe da sístole. Perfeito? Tá. Vamos voltar agora para o meu esquema do diastólico, que é o que eu estou falando aqui. Tá? Aqui eu estou falando de diástole. Se aqui eu estou falando de diástole, aqui é B2 e aqui é B1. Macete. Telediastólico é a mesma coisa que protosistólico. Mesma coisa. Telediastólico é a mesma coisa que protosistólico. Protosistólico, sístole de quem? De átrio. Lembra que eu falei que primeiro está lá na diástole o meu ventrículo, a diástole do ventrículo. Aí tem um enchimento rápido, um enchimento lento e por fim o átrio vai lá e espreme o restinho de sangue. Quando ele espreme, é a minha onda P. Se é a minha onda P, é a minha sístole atrial. Telediastólico da diástole ventricular, mas protosistólico da sístole atrial. Então isso aqui é um sinônimo. Uma outra coisa que eu acho que não custa dizer para facilitar a vida das pessoas é o seguinte. Se eu juntar proto, meso e tele, se eu quiser me referir a todo o período, eu uso o prefixo olo. Olo é todo.
Então, se eu falo assim, um ruído diastólico durou toda a minha diástole. Um período holossistólico durou toda a minha sístole. Não custa dizer isso. E aí, quando a gente ouve isso, B3 é um ruído protodiastólico. Pô, beleza. É um ruído que acontece no início da diástole ventricular, não tem mistério nenhum. Ele é um ruído de baixa frequência e baixa intensidade. Isso está em todas as descrições de B3, de toda a conceituação de B3. Se você não sabe o que é frequência e o que é intensidade, não dificulta. Por isso a gente tem que ter essa base. Se ele é um ruído de baixa frequência e baixa intensidade, eu vou conseguir ouvir bem com o diafragma do esteto? Não vou. Se eu desconfio que tem uma B3 envolvida ali na minha ausculta cardíaca, eu vou recorrer à minha campânula, de maneira suave sobre o tórax desse doente, para facilitar a minha ausculta. Deixa eu ver aqui o que eu preciso falar. E o que causa a B3? A minha válvula acabou de abrir, o meu ventrículo está relaxado, tá? Primeiro vem muito sangue, lembra que eu falei? Muito sangue é um enchimento rápido. Quando chega esse volume de sangue, o meu ventrículo, ele tipo dá uma esticada para baixo. Ele tem uma expansão longitudinal. Longitudinal, né? É para baixo. É aquela expansão. Só que essa expansão é limitada, tudo tem um limite. Quando ele atinge o limite, ele gera um freio para aquela grande quantidade de sangue que está chegando. Então, o sangue que estava atingindo esse ventrículo de uma maneira complacente, do nada ele se limita. Com essa limitação, eu tenho a geração de energia que vai se propagar naquele foco em forma de onda, gerando um som que eu chamo de B3. É só isso. E aí, existem algumas manobras, além daquela questão do esteto, de colocar a campânula de maneira mais suave sobre o tórax desse paciente, eu tenho outro macete. Que macete é esse? É elevar os membros inferiores desse doente. Se eu desconfio que a minha B3 está sendo gerada em VE, eu coloco meu paciente em decúbito lateral esquerdo e eu amplifico a acústica da minha B3. Se eu desconfio que a minha B3 está sendo causada em VD, eu peço que esse paciente chegue para frente e ausculto a borda external de ambos os lados, tanto direita quanto esquerda. Eu vou conseguir identificar esse risco com esse som, assim, amplificar esse som para auscultá-lo melhor. Beleza. Cabe destacar que B3 pode ser a primeira manifestação de alteração cardíaca em pacientes com disfunção sistólica. Ou seja, esse coração não contrai como deveria. Se ele não contrai como ele deveria, ele está mais complacente do que deveria. Se ele está mais complacente do que ele deveria, o Porto chama isso de coração mole. B3, eu lembro que esse coração tem provavelmente uma disfunção sistólica. Ele é um coração mole. Por isso, eu tenho essa repercussão sonora. Beleza? Deixa eu ver aqui. E aí, eu escutei a B3, eu vou voltar lá no ictus cordis, em busca de quê? De desvio de ictus, tanto para baixo quanto para a esquerda. Se esse ictus está desviado, eu tenho que desconfiar de uma cardiomegalia, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. B3 é fisiológico em crianças, jovens, adultos jovens, até mais ou menos 40 anos. E ele é patológico nos casos de insuficiência mitral, CIV, CIA, persistência do canal arterial e dilatação de VE. Se eu ausculto uma B3, eu preciso investigar se há cardiomegalia, se há insuficiência mitral, comunicações de septo, né, persistência de canal arterial e dilatação de VE. Fechou? Agora vamos para B4 para a gente terminar. B4 é um ruído pré-sistólico. Lembra que eu destaquei para vocês que existe o pré-sistólico? Que pré-sistólico equivale a telediastólico. Telediastólico de quem, gente? Telediastólico do ventrículo. E pré-sistólico do átrio. Então, B4 é um ruído telediastólico ou pré-sistólico. Telediastólico em relação ao ventrículo e pré-sistólico em relação a átrios, né? Ele é um ruído de baixa frequência, baixa intensidade. Tanto B2 quanto B3 vão se situar entre 20 e 70 Hz. É difícil de auscultar. Use a campânula suavemente para auscultar B4, né? B4, ele está relacionado com o tempo da sístole atrial. Se você estiver numa enfermaria, que o paciente está monitorizado, se você estiver numa terapia intensiva, olha para o monitor, ele vai acontecer simultaneamente a onda P do eletro. Se o meu paciente está em FA, fibrilação atrial, eu não terei B4, é impossível que a B4 ocorra, porque a fibrilação é o átrio tremendo, ele não contrai. Se eu estou falando de contração atrial, B4, pensa sempre, contração atrial, tá? Se eu tenho uma fibrilação atrial, nunca terei uma B4, não precisa nem ter dúvida. Ele vai aparecer muito em casos de hipertensão arterial. Por quê? Eu preciso aumentar a força de contração atrial para aumentar o meu débito.
Ele não se relaciona, B4 não precisa voltar no ictus, cordes. Ele não tem relação com alteração de ictus cordes. E se você tiver uma B4 junto com uma disfunção diastólica, ou seja, esse coração não relaxa adequadamente, o prognóstico é ruim. Se você tiver uma B4 junto com uma hipertensão arterial incontrolada, se liga em lesão de órgão-alvo. É grave. B4 em paciente hipertenso, descontrolado, é grave. Os médicos vão ter que utilizar aí terapia antipertensiva, mais agressiva. Enfermeiros vão ter que atuar muito na educação, na orientação desse paciente, tá? Porque você já está pensando aí numa insuficiência cardíaca. E outra coisa que é importante falar, deixa eu ver aqui. B4 tem a ver com hipertrofia do músculo cardíaco. Por isso, o doutor Selmo Celeno no Porto chama o coração que manifesta B4 de coração duro. Então, isso daqui é um resumo do que eu quero fazer. A gente já falei que a cara eu tô exausta. Espero que vocês gostem. Fiz o melhor que eu consegui. E o próximo vídeo vai ser já com os sopros, clique, estalido, som de marca-passo e atrito pericárdio. Tá bom? Espero que vocês gostem. Me deem um feedback, hein? Jesus tá vendo, hein? Beijo.